Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Eu costumo dizer para os meus amigos que o porto é uma espécie de porta para o mundo. E ele tanto é uma porta de entrada como uma porta de saída. Afinal, do porto partem e chegam produtos dos mais diversos lugares do nosso planeta. Aqui, a agitação fica por conta da intensa movimentação de mercadorias. E eu tenho que confessar uma coisa, eu gosto muito dessa movimentação e desse espaço super agitado que é o porto. Meu nome é Paulo e eu trabalho numa firma de importação e exportação. Eu sou encarregado de liberar as cargas que chegam de outros países e desembarcam aqui nesse porto, bem como pela conferência dos produtos brasileiros exportados para outros países. Nessa teleaula nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a América Latina. Você vai ver que a gente faz parte de uma região que apresenta muitas identidades e que isso acontece devido à sua formação histórica e ao seu nível de desenvolvimento. E aí, que tal uma nova carga de informações? Então vamos nessa, que a nossa teleaula está começando agora. Você sabe que de uns tempos para cá, eu comecei a notar que o Paraguai está importando muitos eletrodomésticos feitos aqui no Brasil. Esses dias mesmo eu fui buscar uns documentos lá na firma, documentos de exportação de uma carga de eletrodomésticos para o Paraguai. Aí eu perguntei para o meu amigo Rui, que é o gerente comercial da firma, por que será que o Paraguai está importando tantos eletrodomésticos? Sabe o que ele me disse? Ele disse que o Paraguai tem uma disponibilidade tão grande de energia elétrica que isso favorece o consumo de eletrodomésticos. E disse mais, disse que tem tanta energia sobrando no Paraguai que eles já estão exportando eletricidade para o Brasil. É que o Paraguai foi nosso parceiro na construção da hidrelétrica de Itaipu e por isso tem direito a uma parte da energia produzida. Só que o seu consumo de energia é muito baixo e por isso o Paraguai vende a parte que não consome para o Brasil. Foi aí que eu me dei conta de um fato muito interessante. Dois países vizinhos podem muito bem ter estágios diferenciados de desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, possui uma sólida base industrial e por isso é grande consumidor de energia. Já o Paraguai apresenta baixos índices de industrialização, sendo grande importador de produtos industrializados, que é a base do seu intenso comércio. México, Peru, Argentina, Colômbia. Quem diria, hein? Eu aqui no meu trabalho de carteiro entrego correspondência de quase todos os países da América Latina. E por esses cartões aqui, dá pra perceber que eles têm lá as suas diferenças. Agora, por que será que eles são chamados de América Latina? Não, e mais, o que é a América Latina? Você sabe? Se não sabe, então fique por dentro. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, Organização das Nações Unidas, adotou um nível de desenvolvimento com critério para dividir o mundo em países ricos e pobres. A América Latina foi identificada como uma região pobre, que compreendia países que foram colônias de exploração que guardavam ainda marcas dessa herança colonial. E os países latino-americanos apresentam vários traços comuns. Seu passado colonial, ligado principalmente à Espanha e a Portugal, situação de subdesenvolvimento e dependência e extrema pobreza de grande parte da população. Outro ponto em comum. Nos países da América Latina, existe uma forte concentração de terras, ou seja, predominam as grandes propriedades rurais que praticam atividades monocultoras voltadas para a exportação. A exploração da força de trabalho com baixos salários é outra característica comum da América Latina. Ô, Mário, só tem uma coisa que eu não entendi. Ó, o senhor Marcos está ampliando a indústria dele aqui na cidade por conta das exportações que ele tem feito para vários países da América Latina. Bom, e esses países são considerados pobres? Bom, como é que eles podem ser considerados pobres se eles estão comprando tanta mercadoria? Bom, pelo que eu sei, pobre não tem dinheiro para comprar muita coisa. Calma lá, Neno. Você não pode analisar a situação socioeconômica de uma região desse jeito, né? Para analisar melhor, existem dados que nos ajudam a comparar uma região com as demais regiões do mundo. Você sabe que dados são esses? É isso mesmo, são aqueles que nós vimos na nossa última teleaula, o PIB e a renda per capita. E a partir desses dados, os países podem ser classificados em
países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento e países desenvolvidos. E por esses dados, os países latino-americanos são considerados como subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O México, o Brasil, a Argentina e a Colômbia são exemplos de países em desenvolvimento ou de industrialização recente. Já o Haiti, El Salvador, a Bolívia e o Paraguai são exemplos de países subdesenvolvidos, ou seja, países menos adiantados que não passaram por um processo de industrialização, baseando sua economia na produção agrícola e mineral. Para facilitar a comparação e ajudar a melhor entender as diferenças entre as regiões do mundo, podemos utilizar o PIB per capita. Por exemplo, o da América Latina é de cerca de 9 mil dólares anuais por habitante, enquanto que o da União Europeia atinge mais de 30 mil dólares. Peraí, Maurício, deixa eu ver se eu entendi direito esse gráfico. Ó, se a gente somar o PIB de todos os países da América Latina e dividir pela soma do número de habitantes desses países, aí a gente chega a esses 6 mil dólares, é isso? É, isso mesmo. E mesmo assim, com esses 6 mil dólares, esses países são considerados pobres? São. Olha, é só você comparar com os 16 mil dólares dos países desenvolvidos, não é? Olha, e é bom salientar que a renda mundial tem crescido ao longo dessas últimas 5 décadas. Bom, por isso eu não esperava. O mundo está ficando mais rico. Senhor, dá licença, o senhor acha que a renda mundial tem aumentado nas últimas décadas? Você tem aumentado? Pelo contrário. Acho que não, acho que tem diminuído, isso sim. Pode até ter aumentado, mas concentrado, não distribuído, né? Quer dizer que o senhor acha que o mundo não está ficando mais rico? Não, eu acho que não. Os ricos estão ficando ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Mas se a renda mundial está aumentando, como é que se explica o fato de que está cada vez mais evidente a pobreza e a desigualdade social? É porque esse crescimento da renda mundial aconteceu com uma distribuição desigual, aumentando a distância entre ricos e pobres. Em outras palavras, é o seguinte: a América Latina teve suas condições sociais e econômicas agravadas, uma vez que a riqueza gerada não foi distribuída de uma forma harmoniosa. O resultado pode ser visto a olho nu em todos os países latino-americanos. É como se diz por aí: os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Sabe que até um tempo atrás eu achava que as coisas eram mais simples. Eu pensava assim: se um país importa uma infinidade de máquinas, carros e equipamentos sofisticados, é porque ele está montado na grana, quer dizer, tem dinheiro. A mesma coisa um país que exporta uma série de produtos. Se exporta, está recebendo dinheiro. Eu achava que isso bastava para saber se um país era rico e desenvolvido. Como eu estava enganado. Para saber a quantas anda o desenvolvimento de uma região, é preciso analisar uma série de outras variáveis. Quer ver só? Hoje eu sei que para uma análise mais completa das diversas regiões do mundo são necessários os seguintes dados: a esperança de vida, o consumo diário de calorias por pessoa, a porcentagem da população com acesso à saúde, à água potável e ao saneamento básico, a taxa de alfabetização da população adulta, o consumo de energia e a reciclagem do lixo. Tá vendo só? Para analisar o desenvolvimento de uma região, não basta saber se ela importa muito, se exporta muito. Tem que saber mais detalhadamente da realidade de vida das pessoas que habitam esta região. Para facilitar essa análise, a ONU criou o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Esse índice leva em conta 3 componentes básicos: a longevidade, que é a expectativa de vida que a pessoa tem ao nascer; o nível de conhecimento, que é medido pela quantidade de adultos alfabetizados e pela média de quantidade de anos de escolaridade; e, por último, o nível de vida, que é medido pelo poder aquisitivo. Em 2005, a América Latina registrava um IDH de 0,803. A América Latina avançou muito nesses últimos anos, mas ainda precisa melhorar para atingir o IDH dos países desenvolvidos, que é de 0,916. Estamos à frente da China e do leste da Ásia, cujo IDH é de 0,771, e muito à frente dos países da África ao sul do Saara, cujo IDH é de 0,493. Sabe o que são essas correspondências aqui? São as contas, as implacáveis dívidas. E fique sabendo que dívida não é uma coisa pessoal, não, ou de uma empresa. Os países também podem ter dívidas. Ou você nunca ouviu falar na famosa dívida externa?
Na década de 80, a dívida externa foi mais um problema a ser enfrentado pelos países latino-americanos. Foi um período muito difícil, porque além do endividamento externo e de quase nenhum crescimento econômico, ainda tinha a inflação. Foi uma dureza. Maceió, Alagoas. Você sabe, convencer o pai é uma dureza. Ele não quer saber de investir, diz que é muito arriscado. Ele prefere fazer operações de compra e venda nas bolsas de valores e aplicações nos bancos, vivendo dos rendimentos. Ele diz que a produção hoje não é um bom negócio, que o melhor é a especulação. Dá licença, senhor. Se o senhor tivesse muita grana, o senhor ia preferir arriscar investindo na produção de alguma coisa ou o senhor ia preferir investir no mercado financeiro para ter um retorno mais rápido? Eu ia aplicar no mercado financeiro. Eu aplicaria na produção. Eu investiria em imóveis. Na produção. No mercado financeiro, né? Produzir ou especular? Eis a questão. Essa dúvida, típica dos anos 90, se transformou numa dor de cabeça para os países latino-americanos. É porque a América Latina tem sido invadida pelo capital especulativo. Você sabe o que é isso? É simples. É uma quantidade enorme de dinheiro que entra nesses países em busca de uma valorização rápida através da compra e venda nas bolsas de valores. Ou seja, são capitais que não são investidos na produção de mercadorias e não geram novos empregos. E a gente sabe, com as novas técnicas de produção automatizadas, o desemprego é hoje um dos desafios mundiais. Mas vamos com calma, porque o nosso desafio é ficar de olho na revisão para ver se a gente aprendeu tudo que a gente viu hoje. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a América Latina é uma região com características comuns. A herança colonial, a extrema pobreza de grande parte de sua população e a dependência econômica. Mas viu que, apesar dessas igualdades, os países latino-americanos apresentam diversos níveis de desenvolvimento. Viu também que é possível analisar a situação econômica da América Latina utilizando o PIB e a renda per capita, classificando os países em subdesenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos. Aprendeu que o IDH é um índice que mede mais precisamente o nível de desenvolvimento de países e regiões, levando em conta a longevidade, o nível de conhecimento e o nível de vida de sua população. Por último, você ficou sabendo que a dívida externa bloqueou o desenvolvimento da América Latina na década de 80 e que os capitais especulativos se transformaram numa das principais questões dos anos 90 junto com o desemprego. Como dizem os marinheiros, navegar é preciso. No nosso caso, estudar é que é preciso. Estudar e fazer os exercícios. Na próxima teleaula tem mais América Latina. Não perca!